O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte, o anúncio de uma nova playlist que eu estou começando agora nesse canal. E essa playlist é baseada totalmente no conteúdo deste livro aqui, ó. Vou deixar desse lado aqui, fica melhor. Nova gramática do português brasileiro, e o autor é o Ataliba Teixeira de Castilho. Essa é uma das coisas que eu sempre quis fazer, na verdade. Eu estava ansioso para começar uma playlist, eu só não sabia qual livro utilizar para isso, uma playlist de gramática, né? Gramática do português brasileiro. Por que eu escolhi esse livro? Porque eu lembro dele lá em 2015, quando eu comecei letras. Eu tive que parar letras, né? Eu comecei em 2015, parei em 2016, fiz 3 períodos só e depois retornei agora em 2022 pela PUC. Antes eu fazia na Federal, na UTFPR. Agora eu retomei depois de ter feito outras faculdades. E aí, então, uma das razões de eu cursar letras é entender de gramática, né? Porque é uma coisa que se pressupõe, né? Pense aí, se você conhece alguém da área de letras, a primeira coisa que te vem à cabeça é que ele tem que entender de gramática. Aí existem muitas discussões, né? Gramática normativa, gramática prescritiva, gramática descritiva e tantas outras coisas. E no curso de letras, o que a gente percebe é que, na verdade, é muito mais do que isso, né? A faculdade de letras, no Brasil, pelo menos, provavelmente em outros países isso é dividido, né? Em outros países você tem faculdade de linguística e faculdade de literatura. Em alguns, né? Não sei quais exatamente, mas não é tão comum assim que se tenha a soma numa única faculdade que você estude linguística e literatura. E na faculdade eu descobri que, na verdade, é muito mais do que só gramática, né? E exatamente, eu até adiantei aqui falando sobre isso, mas você estuda a linguística em si. Então, você estuda os níveis linguísticos de uma língua, você quer saber os porquês que estão mais aprofundados até. A gramática em si não é... Ela aparece pouco na graduação, essa que é a verdade. Ela vai aparecendo ao longo das disciplinas. Então eu já sei que eu vou acabar aprendendo um pouco sobre gramática, então hoje estou feliz por estar começando essa playlist, que pelo jeito eu vou levar a vida inteira para terminar, porque olha isso aqui. Já que eu construo muito lentamente essas playlists, né? Então o livro é esse. Se eu encontrar na Amazon algum mais recente, inclusive, porque esse é de 2010, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Por que eu escolhi esse livro? Porque, voltando ao assunto, né, que eu fiz uma pequena digressão aqui, mas voltando lá em 2015, eu cheguei a cursar morfologia e eu me lembro que a professora mencionava muito esse livro e criticava aqueles de gramática descritiva, de gramática normativa, prescritiva. Bom, então no vídeo de hoje eu apenas quero mencionar o que tem de conteúdo neste livro, de acordo com o sumário, tá? São 15 capítulos, e eu vou mencionar cada um deles aqui. Beleza? Então, vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1. O que se entende por língua e por gramática. E nesse capítulo ele trata sobre teorias sobre a língua e a gramática. A língua é um conjunto de produtos estruturados, isso é um conceito da gramática descritiva. A língua é um conjunto de processos estruturantes, este é um conceito da gramática funcionalista. A língua é um conjunto de produtos e de processos em mudança, gramática histórica. A língua é um conjunto de usos bons, gramática prescritiva. Uma política linguística para o português brasileiro. Então esse é o capítulo 1, traz esse panorama de todas as teorias sobre a língua e gramática. O capítulo 2, os sistemas linguísticos, né? Então ele traz o conteúdo sobre a língua como um multissistema. E dessa forma, os temas que ele aborda o léxico, né? Que é o vocabulário, basicamente. Semântica, o que é semântica? Discurso, a gramática em si, processo de gramaticalização. O capítulo 3 trata sobre a história do português brasileiro. Isso aqui parece ser muito interessante, inclusive. É a história social e mudança gramatical. História social do português brasileiro, expansão do português europeu pelo mundo, lusitanização do Brasil, ocupação do território e origens do colono português, índios do Brasil, africanos trazidos ao Brasil, migrantes europeus chegados ao Brasil, novas perspectivas sobre a história social do português brasileiro. O português brasileiro já se usa na academia há muito tempo e a abreviação disso é PB. Então, quando você vê por aí gramática do PB, é gramática do português brasileiro. História do PB, história do Point Blank. Não, lembro que tinha um jogo antigamente, inclusive eu cheguei a jogar um tempinho isso aí. Não sei se existe ainda. Então, PB é português brasileiro. Capítulo 4. Diversidade do português brasileiro, né?
variação geográfica, variação sociocultural, enfim, isso eu estou tratando inclusive lá na playlist de sociolinguística. Capítulo 5, a conversão e o texto, estudando a conversação e o texto, né? Estudando a conversação e o texto. O texto em si também é visto, gêneros discursivos é visto neste capítulo. Capítulo 6, primeira abordagem da sentença, o problema da predicação, entre outros assuntos, tantos aqui, argumentação sintática, enfim. Capítulo 7, estrutura funcional da sentença. Sujeito, absolutivo, construção do tópico, construção sintática, discursiva e tudo mais. Objeto direto, indireto, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais. Capítulo 8, mini sentença e sentença simples, tipologias, né? Então, mini sentença nominal, adjetival, adverbial, preposicional. Modalidade de tipologia de sentença simples, estrutura argumental e tipologia de sentença simples, e por aí vai. Capítulo 9, a sentença complexa e sua tipologia, que são as combinações de sentenças e gramaticalização de conjunções. Capítulo 9 é o sintagma verbal, que é a estrutura do sintagma verbal em si. Propriedades gramaticais do verbo, propriedades semânticas do verbo, discursivas também. Semântica do verbo, né, como eu já disse. Capítulo 11, o sintagma nominal, né, que é a estrutura do sintagma nominal. Basicamente é o substantivo, né? Sintagma nominal trata do substantivo, o verbal do verbo. E aí nesse capítulo ele é bem longo e trata sobre diversas coisas, entre eles descrição do núcleo nominal, descrição do núcleo pronominal, descrição de especificadores como artigo, demonstrativos, possessivos e coisas desse tipo. Capítulo 12, o sintagma adjetival, que é a estrutura do sintagma adjetival, que é o adjetivo, né? Também traz muitas informações. Capítulo 13, o sintagma adverbial, que é a estrutura do sintagma de advérbio. Capítulo 14, o sintagma preposicional, que é a estrutura do sintagma de preposições. Capítulo 15 e último, né, algumas generalizações sobre a gramática do português brasileiro, que é aqueles capítulos que geralmente todo livro tem, que é o encerramento, que ele traz assim panorama, né, coisas que podem vir a ser pesquisadas ainda, ou que estão em voga, que estão sendo verificadas nos tempos atuais. Bom, esse livro que eu tenho de 2010, com certeza tem um mais novo aí, né, um mais recente. Deixa eu ver o que mais eu posso mencionar para terminar o vídeo de hoje. Ver se tem alguma informação aqui. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero fazer a leitura da contracapa. Nós temos a capa aqui, lombada, e a contracapa. Gramática do português brasileiro. Aliás, deixa eu ver se eu mostro bem como é que é esse livro. Tá vendo aqui? Gramática do português brasileiro. Para encerrar o vídeo de hoje, hein? A nova gramática do português brasileiro, de Ataliba de Castilho, não é, abre aspas, mais uma gramática, fecha aspas. Em vez de ser uma gramática de língua portuguesa, assume ser a gramática do português usado por quase 200 milhões de indivíduos do Brasil. É a obra da vida de um dos mais importantes linguistas que o país já produziu, Ataliba Teixeira de Castilho. Não é uma gramaticalista cheia de classificações que começam pela fonética, atravessam a morfologia e perdem o fôlego na sintaxe. Nestes textos não se vê uma língua, vê-se uma gramática. Ele está falando daquela que é as gramáticas listas, né? Aqui o autor focalizou o que se esconde por trás das classificações, os fenômenos linguísticos, identificando os processos criativos do português brasileiro. Na verdade, em qualquer língua é assim, né? O livro procura dotar os brasileiros de um certificado a mais da sua identidade. Não se trata de um certificado qualquer, pois é na língua que se manifestam os traços mais profundos do que somos, de como pensamos o mundo, de como nos dirigimos ao mundo. Faltava clarificar a gramática do português brasileiro para dar status científico a essa percepção. É o que se faz neste livro, indispensável a todos os estudantes e estudiosos de nossa língua. Bom, então tá aí, inaugurada a playlist, espero que eu aproveite e que você também que esteja assistindo por aqui aproveite. Vou tentar lançar no canal Segunda Fonética,
todo sábado eu vou tentar lançar um vídeo então sobre gramática do português brasileiro de acordo com a Taliba Teixeira de Castilho. Eu fico por aqui até semana que vem, onde eu farei uma introdução lendo o quê? Lendo o prefácio, né? Ou talvez a introdução, não sei, vou pensar sobre isso.